Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino, o seu espaço que você tanto necessita, você é especial, a Boas Novas acredita tanto, investe tanto na mulher, que uma vez por dia, durante a semana inteira, 1 hora, nos melhores horários da televisão, está reservado aí para você. É um grande prazer, mais uma vez, entrar na sua casa. Seja bem-vindo à Rede Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus. E sabe quando a gente vai parar de transmitir Jesus? Quando ele chamar a gente lá para o céu, porque eu vou embora, gente. Sinto informar para vocês, a hora que ele chamar, ó, partiu. E aí, acabou Espaço Feminino, acabou Rede Boas Novas, porque a festa vai começar lá no céu. Eu queria mandar um grande abraço para você aí que assiste o Espaço Feminino, que acredita nesse projeto de TV cristã. E gostaria de chamar você para participar com a gente. É muito fácil, os contatos vão aparecer todos aí na sua tela. Vamos começar pelo e-mail, espacofeminino@boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv e o nosso WhatsApp, código 21 98151 0069. E esse Espaço Feminino daqui a pouco, mas todos os outros também, assim como todos os outros programas aqui da Rede Boas Novas, você encontra lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/Boas Novas Oficial. Não tem desculpa para não entrar, para não assistir, para não comentar, interagir, baixar o aplicativo, o Android OS. A Boas Novas está em todos os lugares. Chame seus amigos, fala para sua amiga. Mulher fala com mulher, é ótimo isso. Então, comenta com as suas amigas, compartilhe esse programa para alguém que você acha que vai ser interessante. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou Tereza Gomes e hoje a gente vai falar sobre a importância de vitaminas para o organismo. Acho que isso aí é legal. Nessa época que a gente está vivendo aí muito de fitness, digamos assim, né? E saúde, e dietas malucas, e as restritivas. Eu acho que é importante a gente saber um pouquinho, esclarecer umas coisas sobre vitaminas, né? E aqui para conversar comigo eu tenho Natália Eudes, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando do bate-papo e levar mais informação sobre saúde, educação em saúde para as amigas de casa, né? E o tema hoje é muito bacana. A gente vai falar sobre a alimentação, proporcionando a recomendação diária de vitaminas do nosso corpo. Então, acho que vai ser bacana aí o pessoal ficar ligadinho em casa para assistir. Também aqui comigo, Raquel Carreiro, que também é nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada. Com certeza o tema vai ser bem proveitoso e trazer muitas informações para quem estiver assistindo. E um ponto de equilíbrio masculino aqui para o nosso programa. Imagina. Nosso amigo Cléber, que vocês conhecem, seja muito bem-vindo. Ele vai cantar, mas também vai conversar com a gente. Isso, hoje eu vim para aprender também. Tudo bem, Tereza? Meus participantes aqui. Muito feliz de estar contigo mais uma vez e vim para aprender também. Vamos embora. E o nosso quarto participante, grande convidado desse programa, você que está assistindo aí, se você gostou desse tema, quer mandar uma pergunta, quer mandar outro tema, uma receita, enfim, os contatos eu já falei, mas eles vão aparecer aí de novo durante o programa. Não se acanhe, mulher, fale, mande sua sugestão, mande sua pergunta, você é muito importante pra gente aqui no Espaço Feminino. Então vamos conversar com papo, né? Eu acho que esse programa vai ser pequeno, por um monte de coisa que a gente tem para falar, então não vou enrolar demais. Uma pergunta que chegou aqui para mim. Como saber se o meu organismo está precisando de vitaminas? Então, Tereza, assim, em relação às vitaminas, o nosso corpo ele tem necessidades diárias. Para cada vitamina, nós temos várias vitaminas descritas, relatadas. O nosso corpo tem uma necessidade diária de ingestão, de quantidade. Quando a gente não consegue alcançar essa quantidade diária,
chama-se ingestão diária recomendada. Legal. O nosso corpo começa a dar sinais de que há uma falta, há um déficit daquela substância no nosso organismo. E a gente começa a ter os sintomas de carência nutricional. Quando a gente tem falta de vitaminas, a gente chama hipovitaminose. Ou seja, o nosso corpo não está alcançando aquela recomendação diária. E aí o corpo vai começar a dar sinais específicos de acordo com a carência, né? Vou dar um exemplo da vitamina C. A vitamina C, a gente tem uma necessidade diária em miligramas, que varia de homem, mulher, de acordo com a faixa etária. Na verdade, a recomendação ela se dá por gênero e faixas etárias. Legal. Então, a criança até uma certa idade tem uma recomendação. Na idade adulta, a gente tem faixas de recomendação. No idoso, a gente também faixas de recomendação. Então, assim, a recomendação é dividida por gênero, masculino e feminino, e por faixa etária. E no caso da vitamina C, um sintoma de falta de vitamina C é o escoburto, que é um sangramento gengival. Isso que eu ia dizer, agora traduz. É um sangramento gengival. Por exemplo, na época das caravelas, né, lá na época aí um tempo, né, 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, nas expedições marítimas que principalmente a Europa mandava aí para o mundo, os navios ficavam em alto mar meses, muitos meses, né? E naquele momento eles não tinham acesso a frutas, verduras, legumes, que são as únicas fontes de vitamina C. Bem perecíveis, né? Não ia durar. Exatamente, não tinha como durar ali. Então, eles passavam meses e meses e meses sem ingerir nenhum tipo de alimento com vitamina C. E eles tinham o escoburto, que é um sangramento gengival intenso. Quer dizer, a nossa gengiva ela precisa de vitamina C para manter a integridade. Legal. Então... E eu aqui achando que o sintoma comum da falta de vitamina C era a gripe, mas tudo bem. Então, eu quero ouvir o Kleber, já a gente volta com a Raquel complementando o que a Natália disse. A música Teu Amor do CD Grato. Vamos lá.
Estamos de volta e sem mais delongas, se você ligou a TV agora, esse é o Espaço Feminino. Hoje estamos falando sobre a importância de vitaminas para o organismo. E eu joguei aquela primeira pergunta. Como saber se o meu organismo está precisando de vitaminas? A Natália aí falou um pouquinho sobre vitamina C e agora eu passo a bola para a Raquel complementar. Então, Tereza, o próprio corpo, o próprio organismo, ele dá sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa errada em relação à deficiência de vitaminas, mas às vezes isso não acontece. Então, é importante a pessoa sempre se consultar com o médico, fazendo exames de sangue, que também vão detectar essa deficiência de vitaminas. Legal. Vale ressaltar também que o excesso de vitaminas, muitas vezes ocasionados por uso incorreto de suplementos alimentares, eles também podem trazer alguns prejuízos para a saúde. Legal, fala um pouco sobre isso, gostei. Eu lembro quando a minha filha era pequenininha, até hoje, tem alguns vegetais que ela adora, tem uns que ela não entra. Sem organismo. Ela gosta muito de cenoura crua e ela comia, começou a ficar toda laranjinha. Eu sonho que meu filho gostasse dessas coisas assim, cara. Tô passando um perrengue com ele, porque ele só come frango, carne, todo tipo de carne ele come. Agora, qualquer outra coisa que a gente tente, até a gente está insistindo, é muito complicado. Interessante que há um tempo atrás, ele tem 2 aninhos. Há uns meses atrás, eu posso contar que a gente está nessa peleja. Há 9 meses atrás, ele aceitava algumas coisas. E agora parou, só carne, impressionante. Nesse caso da cenoura, a cenoura ela é rica em beta-caroteno. Essa substância no organismo ela é convertida em vitamina A. E a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, né, que ela é armazenada no fígado. Então, o fígado funciona como um estoque dessa vitamina, certo? Então, facilmente a pessoa também, se consumir muitos alimentos ricos em vitamina A, ela pode aumentar esse estoque no organismo e causar essa pigmentação amarelada. Vocês acham que, por exemplo, nesse caso dele, pode ser uma fase ou não? É uma fase natural, né? Chama... Todos os pais e as mães agora deram uma respirada funda. Tem um termo que a gente fala que é a neofobia alimentar. A criança, ela apresenta uma rejeição aos alimentos apresentados. E aí, assim, é importante ter o suporte do médico, até do nutricionista, para que os pais possam receber orientação de reapresentar o alimento. Então, assim, nunca desistir, né? É uma fase, a criança vai se adaptar, ela precisa obter as vitaminas e os minerais a partir dos alimentos variados. A monotonia alimentar, é impossível uma pessoa ingerir a necessidade de vitaminas e minerais com monotonia alimentar. Quer dizer, ser mesmo criança, adulto, que come sempre um grupo pequeno de alimentos, a pessoa nunca vai alcançar a necessidade diária de todas as vitaminas, todos os minerais. Então, uma premissa da nutrição, uma das leis da nutrição é a variedade. Legal. Mas isso aí é uma fase da criança, reapresentando os alimentos. A minha esposa, ela está sempre representando de uma maneira diferente, sabe? Porque a orientação que a gente teve da nutricionista foi essa, que a gente não chocasse, mas que a gente fizesse todos os dias, por mais que estragasse. Faz, apresenta, se estragar, assim... Problema, de paciência. Continue tentando. E a gente tá tentando. Dia vai. É tão difícil, gente. Dá vontade de chorar às vezes. Ele não quer comer, sério. Meu primeiro filho, né? A gente é casado há 8 anos e a gente está tendo essa fase agora que pra gente valorizar o que os nossos pais insistiram tanto com a gente. Eu acho bacana quando a gente fala esse tipo de coisa, porque eu acredito que muita mãe aí hoje está assistindo. E às vezes a gente tem essa mania, né, de achar que é só com a gente. O que eu errei com o meu filho, porque o meu filho, porque o filho da fulana come tudo. E porque você falou da cenoura da sua e eu fiquei com uma inveja aqui. Falei que o meu só come carne, gente. Meu Deus do céu. Mas a minha já tem 4 anos, né, amigo? Vamos chegando lá. Vai chegar na cenoura, Jesus. Vai passar, com certeza. Eu acho que o caso, por exemplo, da vitamina C, da cenoura são interessantes, mas tem algumas coisas que para mulher eu acho que é um pouquinho mais delicado. Aquela unha que quebra fácil, aquele cabelo que está caindo sempre, aquela pele que está seca, que está cheia de espinha. Essas vitaminas têm algum papel nisso? Muito importante, principalmente as vitaminas do complexo B.
Olha aí. Elas são fundamentais para garantir a saúde da pele, das unhas, do cabelo. Né? E além disso, além da parte estética, as vitaminas do complexo B, elas ajudam, elas fornecem energia para o nosso organismo. Elas participam do metabolismo das gorduras, das proteínas, dos carboidratos, convertendo esses nutrientes em energia para o nosso organismo. Natália? Então, em relação a essa questão da pele, cabelo e unha, a gente atende, eu pelo menos atendo muitas pacientes no consultório com essa demanda estética, né? Então, Natália, me passa aí uma vitamina, ou então um alimento que contém alguma vitamina. Mas assim, a nossa pele é o maior órgão do corpo humano. Então, assim, a gente tem que manter a integridade da pele, né? Eu falei, por exemplo, do escoburto, que é causado pela deficiência de vitamina C, o sangramento gengival. O colágeno, ele é muito importante na nossa gengiva. Legal. O escoburto pode levar até a perda de dentes. Então, a pessoa pode perder os dentes, porque a gengiva não consegue segurar a raiz do dente íntegra. Já é um caso bem mais extremo aí, né? E o colágeno, ele é importante não só na gengiva, mas no corpo. Então, aquela paciente que às vezes chega no consultório e fala, Natália, me passa um colágeno em pó. Eu explico, eu falo, olha, a gente pode até colocar um colágeno em pó, mas antes a gente precisa estudar como está o seu consumo de vitamina C, porque a vitamina C é como se fosse o vergalhão da pele. Então, não adianta apenas comer colágeno ou suplementos de colágeno se a vitamina C estiver baixa, né? E vitamina C, muito mais do que laranja, a gente tem acerola, limão, morango é uma boa fonte de vitamina C, couve-manteiga, couve-flor, pimentões. Então, assim, são fontes que às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou comer vitamina C na salada? Então, uma salada de couve-flor, ou a couve refogadinha, ou cortada crua, fininha, com suco de limão, já é uma maneira da gente comer aí a nossa vitamina C do dia. Final da tarde aí, já deve ser o quê? Umas 4 e pouco aí pra você. Tá batendo a fome, gente. Tá bonito esse negócio. Eu achei interessante isso e a gente escuta, mãe, né? Mulher é mãe, ou se não é mãe é tia, ou conhece a história de alguma amiga. Porque, mais uma vez eu digo, mulher fala com mulher. Isso não é ruim, isso é bom. Eu acho fantástico isso. Aquela mãe que desistiu da criança, não adianta, meu filho não gosta de salada, não gosta disso, não tem quem faça, e começa a usar aquela pílula que viu na farmácia, que viu no supermercado. Substitui mesmo ou não? Pode ser útil para suprir a deficiência daquele determinado nutriente, mas o nutriente, né, a vitamina presente nos suplementos alimentares, ela nunca vai ser igual às vitaminas que nós encontramos nos alimentos. Perfeito. Até mesmo a absorção das vitaminas nos alimentos, ela é bem maior. Então, pode ajudar em alguns casos, em algumas etapas da vida, como na infância, nos idosos, ou então em pessoas que passaram por algum processo de cirurgia no intestino. Então, ajuda sim a suplementação vitamínica, mas ela tem que ser feita com critério e sempre acompanhado por um médico ou nutricionista. Esse uso prolongado, por exemplo, de pílulas, ele pode sobrecarregar o corpo de algum jeito? Pode, né? Na verdade, a Raquel falou sobre intoxicação. Então, as vitaminas e minerais têm toxicidade. A gente tem, da mesma maneira que a gente tem uma recomendação diária para ingestão, a gente tem o limite diário de ingestão. Então, ultrapassado esse limite diário, a pessoa pode ter sintomas, né? Então, em relação à vitamina A, em relação à própria vitamina C, houve uma época que era moda todo mundo tomar aquele efervescente de vitamina C. E houve uma época que a gente encontrava facilmente nas farmácias comprimidos de 2 gramas. Se a gente olhar hoje, é bem incomum, a gente quase não encontra mais. Mais de uma ou de 1 ou de 500 miligramas. Porque a gente viu que com 2 gramas de vitamina C, a absorção é muito baixa, ou seja, daqueles 2 gramas, a pessoa vai absorver 300 miligramas, 200 miligramas, e o restante a gente vai recrutar o rim. Então, a gente sobrecarrega o rim para eliminar esse excesso de vitamina C. Começou a se observar que pessoas que tomavam 2 gramas ou mais de vitamina C por dia tinham mais chance de ter cálculos renais.
Então, assim, é um problema de saúde causado em decorrência de um excesso de vitaminas que não viria pela alimentação, que viria pelo suplemento. E a quantidade de vitamina C que o nosso organismo necessita é muito, assim, considerando-se baixa, né, que varia de 70 a 90 miligramas de vitamina C. E isso a gente consegue facilmente pela dieta se nós consumirmos de 2 a 3 porções de frutas ao dia. Interessante. Eu tenho uma pergunta sobre isso, Tereza. Engorda esses suplementos, essas coisas de vitamina, esses de A a Z que você compra na farmácia e tal? Na verdade, assim, a gente percebe comportamento alimentar. Entendi. Aquela pessoa que não come verduras, legumes e frutas, fala assim, já que eu não consigo comer verduras, legumes e frutas, eu vou tomar o suplemento. Na verdade, verduras, legumes e frutas, além das vitaminas e dos minerais, também tem fibras, que ajudam na saciedade, ajudam a fazer com que o nosso metabolismo não fique lento. Então, assim, quando a gente analisa esse grupo de pessoas que toma o suplemento, achando que ele vai substituir uma alimentação saudável, a gente vê que a maioria das pessoas que tomam esses suplementos tem uma alimentação muito ruim, pobre em fibras. Então, é difícil a gente dizer assim, engorda. Tecnicamente, não. Sim, tô te perguntando porque a gente até falou isso nos bastidores. No meu caso, por exemplo, às vezes eu viajo 17 horas, 10 horas para chegar numa cidade e daí chego nessa cidade para ministrar ou para tocar 2 horinhas. Então, assim, a minha alimentação, ela às vezes é muito bagunçada. Segunda, terça e quarta, não. Eu estou em casa, enfim, eu até consigo. Agora, fora isso, é meio bagunçado. Então, eu faço uso desse tipo de vitamina. Não que eu tenha percebido, mas eu ouvi comentários sobre isso. Pode ser um tabu, né? Pode ser Eu acho que é aquele velho negócio, né? Eu vou tomar essa vitamina para eu poder comer todas as besteiras que eu quero e ela vai dar conta de cuidar, né? Exatamente. Na verdade, assim... Substitui de uma forma errada. Exatamente. Acaba sendo inconsciente até, né? A pessoa fala assim, poxa, já que eu estou tomando a vitamina... eu posso me distrair e não comer a frutinha do dia, por exemplo, né? E aí, assim, não comeu a fruta e substituiu essa fruta pelo quê? Por um bolo, por um biscoito? Então, a gente analisa que, assim, a pessoa que geralmente alcança o consumo diário de vitaminas e minerais, geralmente ela tem um peso mais baixo, tem um peso saudável, mas isso porque ela tem um padrão de alimentação mais saudável. Entendi. Ela vai comer mais proteínas, mais fibras também. Na verdade, os alimentos, a gente tem alimentos que são fontes de vitaminas e minerais, não necessariamente são frutas, verduras e legumes, né? Zinco a gente encontra em cereais integrais, então o próprio pão integral, feijão, as vitaminas e minerais estão dispersos assim na nossa alimentação como um todo. Quando a gente tem uma alimentação variada, a gente consegue alcançar. Eu ia perguntar sobre isso, porque algumas pessoas têm mais acesso a verduras, legumes. Às vezes, acesso, eu digo, disponibilidade em supermercado, mas também disponibilidade financeira, porque é aquela coisa que tu tem que estar toda semana comprando. Dependendo do produto, não é tão barato. Tem alguns que são mais baratos, outros não. Então, minha pergunta qual é a sugestão para quem não tem? É uma pergunta. E outra pergunta, se eu só tenho, por exemplo, condições para certas frutas, sempre só essas frutas, se o meu corpo pode gerar uma monotonia dessas específicas? Pode gerar. Se a pessoa sempre consome os mesmos tipos de alimento, sempre as mesmas frutas, ela está sujeita a essa monotonia alimentar. O corpo acostuma e não absorve mais, é isso? Não é que ele não absorva, mas as vitaminas, elas dependem uma das outras, né? Elas se complementam. Então, os nutrientes, eles não têm uma ação única, uma ação sozinha. Eles dependem de outros alimentos, de outras substâncias para serem absorvidas e para funcionarem no metabolismo, né? Para as pessoas que não têm tempo, a melhor coisa é se programar, né? Fazer uma programação e perder mesmo a vergonha, a questão de hábito, né? Às vezes a gente não tem hábito de tirar uma fruta da bolsa na rua e comer uma banana, uma maçã. É muito mais fácil, às vezes, tirar uma cápsula ou então uma barrinha de cereal do que tirar uma fruta. Então é mais essa questão de inserir os hábitos no nosso cotidiano. E de custo também tem uma coisa bacana, que são as frutas da época, né? Sim. Então, assim, as frutas e os legumes da época, eles geralmente estão com um preço bem melhor.
E uma coisa interessante, as frutas da época, além de terem um preço melhor, como elas têm um cultivo mais fácil, porque elas estão apropriadas para aquele clima, para aquela quantidade de sol que elas recebem na horta, elas também são aplicadas com menor quantidade de agrotóxicos, então são bem mais saudáveis, e elas têm um teor maior de nutrientes e antioxidantes. Então, assim, o ideal é que a gente possa fazer, assim, um calendário de frutas da época. E como que a gente sabe que fruta está na época? A gente tem tabelas. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem o CEAGESP, aqui no Rio de Janeiro, o CEASA e outras organizações. Facilmente na internet, se a gente colocar lá, frutas da estação julho, né? Daqui a pouquinho está entrando julho. Então, frutas da estação julho. A gente vê quais são as frutas. Na prática, o que a gente pode fazer? Entrou no sacolão, entrou no mercado, a fruta mais barata é a fruta da época. E aí essa fruta ela está mais vitaminada. Perfeito, legal. Eu achei interessante, eu pesquei a barrinha de cereal. Teve uma época que entrou esse negócio de barrinha e virou a febre, mas eu acho que deu uma quebrada, né? Porque as pessoas estão descobrindo que não é tão light assim quanto parece, né? Exatamente, é devido à grande concentração, à grande quantidade de açúcar presente nesses alimentos. Ela pode ser uma opção prática e rápida, mas não seria a opção ideal. Não seria a opção mais light, né? Exatamente. Mas existe algum tipo? Existem no mercado opções que são isentas de açúcar, tem umas que têm presença de oleaginosas, que no caso tem mais castanhas, amêndoas, então essas seriam as melhores opções. O que eu vejo é que, assim, às vezes o paciente fica muito confuso, porque a indústria de alimentos é muito confusa no rótulo. Pronto, então, às vezes, para eu falar para a pessoa, né, por exemplo, a pessoa que está em casa, qual seria uma barrinha saudável? É tão difícil, porque teria que ler tanto rótulo. Eu ia perguntar mais ou menos isso. Eu ia perguntar o que nome que eu preciso procurar. Porque normalmente a gente chega lá e olha quantas calorias. E se baseia praticamente nisso, né? Se baseia praticamente nisso. Existe alguma coisa a mais que a gente pode procurar? E às vezes acaba esquecendo a lista de ingredientes. Geralmente, quando você pega o rótulo, se você começa a ler nomes que você nunca ouviu falar, que, né, você não conhece, são os aditivos alimentares. Né? É sinal de que aquele alimento ele tem muito conservante, muito aditivo. E sempre o primeiro alimento que aparece na lista é o alimento que tem em maior quantidade. Né? Então, geralmente, quando o açúcar vem no iniciozinho, exatamente, o açúcar é um sinal de perigo. Agora a gente tem um movimento forte na nutrição que é desembale menos, descascar mais. Bacana. Então a gente procurar comer menos alimentos assim industrializados, ultraprocessados e mais alimentos in natura, que na maioria das vezes são até mais baratos, né? Você sabe uma coisa que ela estava falando sobre abrir, descascar, né? Eu nunca parei para pensar, mas eu acho que eu ficaria meio inibido dentro de um avião de descascar uma tangerina, por exemplo. Meio sacoleira. Porque a tangerina sobe. Acho que eu aprendi com a minha mãe, Minha mãe não viaja sem um saco de sanduíche, fruta, coisa. Nem sempre dá para ser, pelo lugar que eu estou, pela circunstância, a coisa mais saudável. Mas, gente, eu acho... companhias aéreas... Nós que viajamos bastante, eu vou dizer o termo nutricional, porque nós estamos na monotonia alimentar, porque já tem anos que só serve a mesma coisa. E eu já dou de saco cheio, então, às vezes eu levo de casa, senão eu compro no aeroporto, mas eu não aguento mais comer. Quando tem, caríssimo, né, para vender. Então, é proveitoso a gente fazer o nosso lanchinho em casa, levar, né? Levar uma frutinha, né? Esses dias no aeroporto de Vitória, fazendo uma ponte Vitória-Rio, estava eu, minha esposa e meu filho, algumas viagens curtas eu consigo levá-los. Legal. E aí tinha uma banca, não sei se vocês já viram, uma banca com frutas orgânicas, saquinho com um kit, maçã, banana e uma outra fruta. Não, uva não, tinha uma outra fruta. E aí você colocava R$5 num potinho e pegava o seu kit. Na Europa eu vi a máquina, sabe a máquina de refrigerante?
a máquina de fruta. Que Mesma legal, coisa, que você legal. coloca a nota, o dinheirinho e cai a fruta ali para você. Você escolhe pera, maçã. Muito legal. E olha, e se você parar para pensar, olhar os sanduíches, as coisas que servem no avião, a validade não é muito maior do que uma fruta, por exemplo, do que uma outra Sim. coisa. Então, que tão diferença até perecível faria, quanto, né? Fica a dica para quem está aí das companhias aéreas, eu acho que vale, de repente, ter pelo menos mais uma opção para quem não quer. Tem uma companhia aérea que eu lembrei aqui, que eu não vou falar o nome, Claro. não está patrocinando nada, Mas se que está você quiser servindo maçã. patrocinar, né, Muito não legal. custa Se nada. quiser patrocinar, mas está servindo maçã. Ah, Muito mesmo? legal, uns aviõezinhos azuis e tal, serve são aviões azuis e serve maçã também. Legal, muito não vou legal. falar o nome da empresa. Não. Segura aí, bebe uma água, aproveita e pega uma fruta, uma castanha aí, porque a gente está falando muito de comida e a fome está batendo, que a gente vai pro break e já volta com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com o Espaço Feminino. Se você pegou uma fruta aí para você em casa, me dá um pedaço aí que tá dando a fome aqui também. Imagino que todo mundo aqui batendo papo. Voltamos e mais uma vez, se você ligou a sua TV agora, estamos falando sobre a importância de vitaminas para o organismo. Eu tenho aqui a Natália, a Raquel e o Cleve conversando comigo, comentando e conversando. E eu acho que está no momento da gente voltar a falar um pouquinho sobre essas dietas, porque praticamente, sei lá, de 10 revistas que eu vejo no supermercado enquanto eu estou botando as compras, umas 4 ou 5 pelo menos tem uma dieta lá. Emagreça tantos quilos em tantos dias, com uma dieta milagrosa. Deixe de comer por 20 horas e você vai emagrecer. Enfim, N combinações diferentes. E acho que ninguém é melhor do que duas nutricionistas para falar sobre isso, né? Em relação à questão das dietas, é importante a gente voltar para a essência da palavra dieta. Dieta é uma palavra que tem origem grega, que significa estilo de vida. Eu vejo que hoje em dia as pessoas assim pensam em dieta como algo restritivo. Ou assim, 2 semanas, né? 2 semanas, 10 dias, 21 dias. E aí, assim, claro que quando a gente entra numa alimentação restritiva, dificilmente a gente vai conseguir alcançar as nossas necessidades diárias de vitaminas, por exemplo, né? Então, é muito difícil a gente conseguir varrer todas as vitaminas, a vitamina A, D, E, K, vitaminas do complexo B, C, em uma refeição, 2 refeições. Então, a gente precisa, assim, buscar uma alimentação variada. Se a pessoa sofre de sobrepeso, obesidade, é importante que a gente tenha, assim, esse cuidado em montar uma alimentação que vai fazer com que a pessoa tenha um metabolismo mais acelerado, que o corpo dela consiga usar gordura como fonte de energia e a pessoa começa a emagrecer, mas que ela também tenha ali a necessidade diária dela alcançada das vitaminas, porque senão realmente daqui a pouco ela vai começar a ter problemas em decorrências. Mas o que eu vejo no consultório, Tereza, assim, quando a pessoa faz acompanhamento com o nutricionista, é diferente. Ela começa a tratar as hipovitaminoses, quer dizer, ela começa a tratar as carências e ao mesmo tempo vai perdendo peso. Então, assim, às vezes a gente acha, vou fazer dieta, vou ficar fraco. Não. Eu achei interessante tu falar isso, porque o que eu pesquei, o que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, é que às vezes a gente engorda porque está desequilibrado ali o organismo. Se a gente tivesse esse equilíbrio mesmo, eu acho que não só de quantidades, porque a partir da hora que tu vai varrendo um pouquinho de cada, o corpo mesmo ele vai entrando num ritmo bacana, num metabolismo bacana. Então eu posso dizer isso, que às vezes a gente engorda por deficiência de um outro, já que uma vitamina depende da outra, se eu não como a outra, o corpo não absorve, e aí vai ficando virando uma bola de neve, né? E todos os nutrientes, eles são importantes para o nosso metabolismo. Por exemplo, para que nós possamos absorver a vitamina A, nós precisamos de gordura. Todas as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, vitamina E, vitamina K, nós só absorvemos na presença de gordura. E muitas dietas, elas omitem e até mesmo retiram todas as fontes de gordura, né? Então, todos os nutrientes, eles têm a sua importância. Uns mais, outros menos, Uns né? mais, outros menos. O problema é que a gente só gosta dos que precisam menos.
E é importante que a Raquel falou da vitamina D. A gente tem hoje muitos estudos que apontam a deficiência de vitamina D a uma vulnerabilidade maior à obesidade. Então, justamente assim, a pessoa que tem uma deficiência de vitamina D, ela teria, de acordo com genética, exercício, uma maior propensão a desenvolver obesidade. Quer dizer, a falta de uma vitamina que iria afetar o metabolismo da pessoa, né? Muito interessante isso, tá aí. Foi um exemplo bom para isso. Eu acho legal a gente frisar aqui 2 coisas. Número 1, a gente não está dizendo aqui que você tem que deixar de comer as coisas porque cada um tem a sua importância. Eu acho que a gente frisou isso bastante. E o perigo para esses negócios que eu acho que são muito radicais, assim, as dietas que a pessoa é obesa, comia 1000 coisas, aí depois para de comer tudo e acha que vai acontecer um milagre. E não é assim, né? Tem que ir por etapas, o corpo tem que reeducar. Eu acho bacana porque a gente usa muito essa palavra, reeducação alimentar, não é para ser um negócio brusco, né? O ideal é que realmente assim seja gradativo, que a pessoa vá no dia a dia, modificando um hábito. Já consegui incluir verduras na minha salada ali no meu prato, então agora eu já vou trocar, já vou tentar buscar para consumir coisas mais integrais, diminuir o açúcar do cafezinho, quer dizer, vai devagar. E uma questão interessante, Tereza, é que a gente não obtém as vitaminas somente a partir da alimentação. Por exemplo, a gente tem a vitamina D, que a gente obtém ela a partir do sol. Então, assim, a alimentação é a principal fonte de obtenção de vitaminas, mas não é a única, porque a gente também obtém a vitamina D a partir do sol. Exercício físico, Poucos são os alimentos que contêm a vitamina D. O alimento fonte seria o óleo de fígado de peixes, né? E em menos quantidade nos ovos, no leite fortificado e na manteiga. Então são poucas as disponibilidades dietética dessa vitamina. Por isso que existem tantas pessoas com deficiência dessa vitamina no sangue. E é uma vitamina importantíssima, né? Como a Natália falou, ela está relacionada também com a prevenção de doenças cardiovasculares, doenças autoimunes. Então, muito tem se falado sobre a importância da vitamina D para a nossa saúde. E é o sol, né? É a luz solar. É o sol. A gente teve uma geração, até eu, assim, eu tenho 34 anos. Eu sempre, assim, na minha adolescência, eu ouvi, assim, use o protetor solar, use filtro solar. Saiu de casa, já passa protetor, né? Então, assim, a minha geração teve essa formação muito forte. Hoje, a gente vê que o excesso de filtro solar, ele acaba sendo prejudicial. Que contrassenso. E agora? A cabeça fica, né? Pois é, eu estava pensando exatamente nisso agora. E agora, né? E, na verdade, assim, o Brasil, que é um país tropical, a gente tem um clima favorável, a gente está vendo deficiências de vitamina D, assim, altíssimas. Eu, no consultório, eu digo que, assim, cada 10 exames de sangue de pacientes que eu analiso, pelo menos 7 tem deficiência de vitamina D. É muita coisa. É muita coisa. Claro que a maioria dos meus pacientes são pessoas que têm vida economicamente ativa, trabalham muito, se deslocam de casa. Mas eu acho que essa é a maioria das pessoas no Brasil hoje, né? Com certeza, né? Então... Quando o nosso bebê nasceu, o Theo, uso muito como exemplo, tinha a questão do banho de sol, né? E eu ficava responsável por isso na parte da manhã, até porque na madrugada ela ficava muito cansada por amamentar. E aí eu fazia isso com o maior cuidado, despertador, o horário bom, tomava aquele solzinho mais fraquinho da manhã, enfim. Só que ele começou a ficar amarelo. E existia uma preocupação, porque a doutora falou a respeito de tomar sol. Só que a gente viu que não era isso, era baixa ingesta. Ele não conseguia tomar o leite suficiente. A pegada dele no seio não era tão certa. E a gente dava, e minha esposa produziu muito leite. Mesmo assim, ele não alimentava e ficou amarelinho por causa... icterícia, o nome, não me lembro. É esse o nome? E aí eu achava que era por causa do sol. A gente correu pro médico
e ela falou que era baixa ingesta. Mas tinha essa rotina de levá-lo, né, a gente que tem filho, levá-lo para tomar sol de manhã e à tardezinha. Hoje a gente perdeu um pouco disso por causa da nossa rotina de ministrações e de viagens. Mas é muito importante a vitamina D mesmo. Com certeza. E antigamente as pessoas andavam muito, se deslocavam a pé, praticavam atividades físicas. E ela é importantíssima para a saúde dos ossos. Ela fixa o cálcio dentro do osso, né? Ela ajuda na absorção de cálcio da dieta. Então, sem a vitamina D, às vezes a pessoa está só preocupada em suplementar o cálcio, mas esquece da vitamina D, esquece do magnésio, que também são importantes para a saúde óssea. Quanto tempo de sol seria um mínimo aí? De 10 a 15 minutos por dia. Uau. Fora do horário de pico, né, que é de 10 às 4. Seria o ideal tomar sol antes desse horário, né, antes das 10 ou depois das 4. Tipo, 4 horas da tarde já posso. Sim. Uma pracinha com ele Sim, e tal. sim. Ah, legal. Aí já dá, né, Eu tinha muita preocupação com a manhã, né? Porque como eu ministro e chego em casa 2, 1 hora da manhã, ele começou a entrar no nosso ritmo. Nós fomos no pediatra, perguntamos direitinho. Ela falou, não tem problema nenhum, desde que você, durante o dia, supra as necessidades que ele precisa. A criança é produto do meio que vive, Pois né? E não tem receita de bolo, né? Eu acho que cada organismo é um organismo e a gente falou de dieta e o que eu quero dizer para você é dieta de revista foi testada em uma pessoa, não quer dizer que vai funcionar em você. Então, a importância de você procurar mesmo um profissional para fazer uma análise correta do seu biotipo, do seu metabolismo, de tudo que envolve o seu corpo para fazer uma coisa mais personalizada, né? Com certeza. O ideal é que a pessoa, ela assim, se ela precisa modificar a alimentação para tratar uma obesidade, tratar uma diabetes, que ela procure um profissional. Hoje a gente já tem profissionais nutricionistas em todo o Brasil, na rede SUS. A profissão nutricionista está crescendo muito no Brasil, então a pessoa ela vai conseguir, lá na cidade, mesmo que ela more no interior, ela vai conseguir ter acesso, buscando nos centros de saúde e assim, se informar, conversar com os amigos, pedir indicação de profissionais com os amigos, com os familiares, para se a pessoa precisa de um apoio para mudar a alimentação, para tratar uma doença, ela precisa receber a orientação de um nutricionista. Claro. Né? E complementando o que a Natália falou, às vezes é muito mais fácil a pessoa comprar uma revista ou então assistir um determinado tipo de informação, né, que serve para uma pessoa, mas que não serve para ela. Sim. Então, é importante estar buscando essa ajuda, né? Como ela falou, temos nutricionistas em todos os estados do Brasil, no Sistema Único de Saúde, então não tem essa necessidade da pessoa pular essa etapa. Deixa eu perguntar para vocês, assim, muito já se falou sobre o ovo, já foi vilão e já se tornou bom 50 vezes. O que falar sobre o ovo? Assim, de vitaminas, né? O ovo ele é rico em biotina, que é uma das vitaminas do complexo B, a gema. E a biotina ela é super importante pro cabelo, pra unha, pra pele, né? Além disso, ela também é rica em vitamina D, né? A gente falou que, assim, vitamina D não é tão fácil a gente encontrar nos alimentos. A gente não passa uma dieta rica em vitamina D para a pessoa melhorar uma deficiência, por exemplo. Quando eu atendo a pessoa com deficiência, eu oriento banho de sol e aí eu vou calcular o suplemento de vitamina D que a pessoa precisa tomar em função da faixa etária e tudo. Mas o ovo é uma fonte de vitamina D também. Então, assim, é um alimento positivo, é um alimento importante. Tá na fase que ele tá positivo, é um alimento completo, digamos assim. Por que o cara fitness só come uma parte do ovo? A clara, né? A clara. Na verdade, a clara do ovo, ela contém a proteína, que é a albumina. A gema do ovo, ela não contém proteína. Então, quando uma pessoa está numa dieta de alta proteína, ela realmente vai precisar comer mais proteína. Aí ela tem que, assim, ou diminuir a gema, ou, assim, buscar mais, equilibrar, né? Seria isso. Tem colágeno na clara? A albumina é uma proteína, a gente vai ingerir, vai digerir e absorver os aminoácidos. Esses aminoácidos formam colágeno na nossa pele. Viu que eu tô sabendo legal, né, dessas coisas. Mas é legal falar isso, mulher, né?
Mas então o ovo completo, todo ovo, não só uma parte nem só outra, é isso? Isso, só em dietas hiperproteicas que a gente realmente recomenda o equilíbrio entre gema e clara, mas em dietas normoproteicas normais, o ovo é um alimento saudável. Pode comer ovo todo dia. Pode fazer parte de uma alimentação variada e balanceada. Quantos ovos eu, homem, posso, espaço feminino, mas homem, uma pessoa. Quantos ovos posso comer durante o dia? Então, a gente recomenda, assim, não exceder o número de gemas mais do que uma por dia. Se a pessoa não tem, se a pessoa não tem alteração de colesterol, uma por dia. E se a pessoa tem alteração de colesterol, aí a gente já tenta colocar 4 gemas por semana, dia sim, dia não. Aí a gente ajusta. Clara pode mais, então. A clara pode mais. Vamos para o break, já a gente volta falando um pouquinho mais sobre a importância de vitaminas para o organismo. Segura aí. Estamos de volta e, infelizmente, o programa voou, não deu para falar tudo e a gente só tem espaço para dizer tchau. Vou passar para as meninas para considerações finais, então. Então, Tereza, assim, a gente queria, concluir falando que é importante as pessoas valorizarem esse consumo de alimentos in natura. Hoje é uma recomendação do Ministério da Saúde, vitaminas, minerais vindo de alimentos, né? Então, valorizar... colocar lá num trono, no altar, as frutas, as verduras, os legumes e buscar eles no dia a dia. Acho que essa aí é a dica que não vai falhar. Quem conseguir seguir isso no dia a dia vai ter uma saúde melhor, né? Eu gostaria de agradecer a presença e falar para as pessoas que elas busquem sempre o aconselhamento de um profissional capacitado e que busquem variar ao máximo a sua alimentação, incluindo mais alimentos de verdade, alimentos frescos, né? E evitem os alimentos industrializados. Bem, Deus criou o mundo e Ele criou tudo perfeito. Ele botou tudo dentro de comida. E eu acho que suplementos, medicamentos estão aí para nos ajudar, mas se você souber procurar, você consegue encontrar tudo na natureza. E esse equilíbrio aí só Deus mesmo para ter feito. É impressionante. Então procure saber mais, procure se informar, procure experimentar coisas novas, procure misturar coisas, que às vezes a gente não gosta de uma coisa, mistura com outra, aí dá para passar, para a gente aprender a viver melhor, e a partir daí até viver mais e com mais qualidade de vida. Espero que você tenha curtido o Espaço Feminino de hoje. Deus te abençoe, um grande abraço. A gente termina com a música Só Existe um Deus, do meu amigo Cleve.